Se você entender o que eu vou falar aqui agora, eu te dou certeza que muita coisa vai mudar, muito mais rápido do que você imagina na sua vida. Primeiro ponto, que pode parecer óbvio para muitas pessoas, é que esses conteúdos curtos, no fundo, são só uma coisa: um carnaval de emoções comprimidas em uma pílula de 10 segundos. Todo vídeo viral só viraliza por causa de um motivo: ele ativa uma emoção fortíssima em você. Um faz você rir, outro faz você ficar revoltado, o próximo te dá inveja, o outro te dá motivação, nostalgia, tesão, raiva, ansiedade e assim por diante. E com isso tudo você acha que você está se distraindo, que você está desestressando um pouco ali, pelo menos você não está bebendo álcool, não está gastando com nada, você está só se distraindo ali de uma forma menos prejudicial. Pelo menos é o que você pensa, mas na real, eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Você está literalmente treinando o seu cérebro a viver em ciclos de emoções totalmente instáveis. E qual que é a gravidade disso aqui? Vamos lá. O cérebro não foi feito para aguentar tanta mudança de estado em um período tão curto de tempo. Você não foi feito para mudar de emoção a cada 8 segundos. No seu feed, se você reparar bem, ele é exatamente isso. A cada vez que o seu dedo toca na tela e faz assim para ir para o próximo vídeo, é uma emoção nova que você injeta no teu cérebro. É um corte de podcast falando de política, te dá raiva. É um pai reencontrando um filho perdido, te dá uma emoção muito forte. É um moleque de 20 anos milionário dirigindo um carrão de 3 milhões, te dá inveja. Um tutorial de como ficar rico em 15 segundos, te gera muita ansiedade. E é exatamente isso que na verdade está ferrando com a sua vida. O seu cérebro está trocando de marcha emocional a todo momento que você encosta o dedo na tela. Você não teve nenhum esforço para isso, você não precisou nem pensar, você tá lá só rolando automaticamente por minutos, e aí se passam horas e tá lá o teu cérebro sendo treinado cada vez mais a viver uma montanha russa de emoção. Imagina você dirigindo um carro manual que você engata a primeira ré, depois quinta, terceira, aí você dá ré do nada, coloca no ponto morto e vai direto para quinta marcha. E tudo isso em 15 segundos. Eu preciso que você aí, que quer mudar de vida rápido, entenda que isso não é entretenimento, isso não é distração, isso na verdade é um experimento psicológico com o seu sistema nervoso. E adivinha só, nos dias de hoje, o que tem a capacidade de te levar longe ou te fazer você ser um merda na sua vida? Justamente a sua mente, a sua cabeça, o seu cérebro, seja lá como você queira falar. Se você não dá um jeito de treinar o seu cérebro da maneira correta, todo o resto da tua vida vai cada vez mais em direção ao limbo. Eu vou te falar uma coisa por experiência própria. O buraco é muito fundo, viu? Às vezes você acha que não tem como piorar, mas sempre tem. Outro ponto que eu tô vendo muito, tá cada vez mais comum nos dias de hoje, muitas vezes você se sente esgotado, você se sente extremamente cansado e você nem fez tanta coisa, né? Não é como se você tivesse corrido uma maratona ou trabalhado arduamente durante 15 horas no dia para se sentir daquela forma. Mas ainda assim você está extremamente esgotado, sugado, treinado. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Há pouco tempo atrás aconteceu uma parada na minha vida pessoal que eu fiquei muito triste. Eu fiquei realmente para baixo e acabei descontando isso justamente em formas de entretenimento que iam foder com a minha cabeça. Por exemplo, do que a gente está falando aqui, conteúdo curto. Eu propositalmente abri a tela do TikTok, que na minha opinião é um dos melhores algoritmos, que entregava exatamente o que eu queria ver e ficava lá me afundando, como uma forma mesmo de me destruir. Eu fazia isso mais pra noite, quando eu chegava em casa, depois do escritório e tudo mais, então eu fazia isso um pouco antes de dormir. E no dia seguinte, misteriosamente ou não, eu acordava totalmente sugado, sem motivação, totalmente desregulado emocionalmente. Eu não queria fazer nada que era um pouco mais difícil, tipo, manter minha rotina de leitura, ler 25 páginas toda manhã. Eu não conseguia ler nem 3 páginas direito, eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada praticamente. E muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, que passam por isso constantemente. Tem um dia ou outro ali na semana que você sabe quando você acorda sem fazer nada. Tipo, se deixasse você dormir o dia inteiro na cama, cara, você ia ficar deitado, colocava uma série, comia um monte de besteira. Se deixasse, você faria isso, né? Às vezes até você já fez isso. Isso se chama ressaca emocional.
Você encheu a tua cabeça de dopamina, cortisol, e isso durante horas, né? E depois, quando você parou para fazer outra coisa ou parou para tentar dormir, o seu cérebro ficou ali tentando digerir tudo aquilo que você colocou lá dentro. É exatamente igual o seu fígado faz, depois de você ter enchido a cara a noite inteira. Você não acorda com ressaca? Você não acorda se sentindo mal? Você não acorda às vezes até com dor de cabeça, sem vontade de fazer nada, sem disposição para nada? A ressaca emocional ela existe, assim como a ressaca de uma bebedeira. É a mesma coisa. Só que na minha visão, essa ressaca emocional, ela é muito mais perigosa, porque ela é silenciosa, pouca gente entende disso. Talvez você tenha ouvido agora que eu falei e não fazia ideia que isso existia. Em termos químicos mesmo, sabe? Dentro do teu cérebro. Eu não estou falando aqui um achismo, porque é uma energia, uma frequência, não. É simplesmente reação química, é ciência. E quando você não entende que isso realmente acontece, você começa a mascarar esses sintomas de estar desmotivado, estar cansado em outras coisas. Pô, tipo, tô ficando depressivo. Pô, acho que minha vida tá muito chata, hein? Tipo, eu devo estar com meus hormônios todos desregulados. Não é possível. Você começa a inventar coisas, você começa a mascarar. Então você coloca vários pontos que às vezes não tem nada a ver. E o quanto mais você faz isso sem perceber, não tô falando que a culpa é sua não, né? Porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro se torna sensível e fraco. Percebe como o buraco é muito fundo e vai piorando cada vez mais? Qualquer coisinha te afeta. Alguém fala meio grosso com você, pronto, acabou teu dia. Você já fica impaciente, você já começa a colocar a culpa em tudo. Meu Deus, por que isso, por que aquilo? Vitimismo pra caramba, porque a culpa é dos outros, nunca a culpa é sua, nunca é você. Nunca é falta de capacidade sua, tem que sempre sentar nas costas dos outros. Qualquer criticazinha assim já vira um gatilho para você. Uma freada no trânsito, um tropeço que você dá dentro da sua casa, você já fica extremamente puto. Tudo isso que eu tô falando aqui é a tradução de alguém emocionalmente frágil. Você acaba ficando extremamente vulnerável. No fundo, você nem sabe o porquê. Ou melhor, não sabia o porquê. Não é novidade para ninguém que a geração Z, enfim, a geração atual, não tem controle emocional nenhum. Se você olhar o gráfico das estatísticas de pessoas com ansiedade, TDAH, depressão e não sei o que, cara, o gráfico fez assim, bum, todo mundo começou a desenvolver vários tipos de problemas. E muitos deles, eu te dou certeza absoluta disso, tem raízes em deixar que as próprias emoções te controlem. As pessoas cada vez mais são treinadas, mesmo que inconscientemente, a sentir tudo o tempo inteiro. E é por isso que você sente ansiedade constantemente sem saber o porquê. É por isso que uma vez ou outra você tem uma explosão de raiva desproporcional ou algum acontecimento ali, mesmo que você não transpareça, isso você fica com muita raiva, cara, aqui dentro, internamente. Às vezes você nem pode fazer nada, mas você tá extremamente puto. Você sente inveja de quem não conhece. Você muitas vezes também vive triste, vive meio sem graça, sem ter um motivo real para isso, sabe? Me ouve, não é porque você nasceu assim, isso é só o resultado do que você vem consumindo repetidamente há muito tempo. Só que agora, fé em Deus, que você está entendendo um pouco mais a gravidade desse problema. E é por isso que eu sempre brinco aqui, a galera que me acompanha no Instagram, @MichaelWesley, ou nos outros canais, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição. Eu falo que nunca, assim, existiu um tempo mais fácil para enriquecer, para prosperar, para se destacar, porque tá todo mundo desequilibrado, ninguém consegue fazer mais nada, difícil entre aspas, qualquer coisinha, as pessoas já se descontrolam, já saem totalmente do caminho que elas estavam seguindo, que em teoria era um caminho bom e se perdem nisso aí. E sabe o que é o pior, cara? Tem gente que esse papo todo que eu tô dando aqui pra você, tem gente que acha que esse papo aqui é um exagero, mas olha em volta e eu te incentivo a pensar com a tua própria cabeça, cara. Não precisa dar nada que eu falei aqui como verdade. Perceba na sua volta como as pessoas não estão totalmente desreguladas emocionalmente, tá todo mundo reativo, ninguém tem mais foco pra nada. Hoje em dia você sai na rua e pergunta pra 10 jovens, quem que lê livro aí? Quem que lê 10 páginas de um livro? 10 páginas só, hein? Ninguém lê, cara. Você pergunta para 10 jovens aí, vai na Avenida Paulista ali, sei lá, qualquer avenida movimentada e pergunta. Se tiver 2 que fazem isso, é muito, cara, é uma raridade.
É que nem você encontrar alguém que vive de cantar ópera, sei lá, ninguém tem mais foco, ninguém aguenta mais nada, essa é a impressão que dá. E o pior disso tudo é que ninguém associa isso que está acontecendo, basicamente um fenômeno mundial, com Reels, com TikTok, com YouTube Shorts, com conteúdo curto. Mas é exatamente ali que a coisa começa para a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo agora. Você e muitas pessoas da tua idade ali estão extremamente viciadas em conteúdos que te treina a perder cada vez mais o controle das tuas emoções, a perder cada vez mais o controle que você tem do teu próprio cérebro. Você nem escolheu sentir um caminhão de emoções ali, mas a cada clique que você dá na tela, cada coisa que você vê ali, você coloca um turbilhão de coisas na sua cabeça para o teu cérebro se virar depois ali para digerir. Você nem escolheu sentir aquelas emoções, mas você tá lá blá 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 toda hora. Eu não tô aqui para te convencer de nada. Sendo totalmente sincero, cara, eu só tô tentando e eu tô dando o meu máximo aqui para te mostrar o que pouca gente quer te mostrar, porque seria muito mais lucrativo para mim não falar nada disso para vocês e ficar falando para vocês irem, assiste lá meus reels, os meus TikToks, nossa, quanto conteúdo de valor que tem, não sei o que. Seria muito mais fácil, né? Eu poderia simplesmente fechar minha boca aqui, ó, e ficar jogando jogo na minha. Só que eu tô botando a cara aqui, cara, com muito mais frequência do que antes, independente de eu já estar com a minha vida feita ou não, justamente porque eu assumi um propósito e uma missão para mim. Vocês querem acreditar nisso ou não, aí é com vocês, sinceramente, tô nem aí. Beleza, meus queridos? Deixa um comentário, segue, fortalece, tô começando o canal agora, me segue no Instagram, Michael Wesley, com 2Y no final, M-A-I-K-O-W-E-S-L-E-Y-Y, vou deixar aqui, beleza? Tamo junto, deixa um comentário, manda pra alguém que tá precisando assistir esse vídeo, ajude pessoas e vem com nós.